Sozinho não vou conseguir, mas se você estiver aqui, suave pra mim. E na real eu vou falar, fui bom na arte de fingir. Agora com você aqui, como é? Suave pra mim. Então assume a responsa, larga de bobeira. Quem mora em você já venceu a parada inteira. Se ele venceu, você também pode vencer. Se ele venceu, você também pode. Então assume a responsa, larga de bobeira. Quem mora em você já venceu a parada inteira. Se ele venceu, você também pode vencer. Se ele venceu, você também pode vencer. Eu não vou me enganar, sozinho não vou conseguir. Mas se você estiver aqui, suave pra mim. Na real eu vou falar, fui bom na arte de fingir. Agora com você aqui, é suave. Então assume a responsa, larga de bobeira. Quem mora em você já venceu a parada inteira. Se ele venceu, você também pode vencer. Se ele venceu, você também pode. Então assume a responsa, larga de bobeira. Quem mora em você já venceu a parada inteira. Se ele venceu, você também pode vencer. Se ele... isso não vai matar
como a gente bem sabe, a nossa vida ela é marcada por um início, um meio e um fim, né? Todos nós aqui vivemos a nossa vida, iniciamos, temos um percurso e um final todos os dias, diariamente. Quando a gente começa o nosso dia, pela manhã mesmo, a gente acorda, toma um bom banho, né? Alguns não tomam, aí alguns não, alguns pulam a parte do bom banho. Então assim, mas tomamos um café, e aí vamos cumprir as nossas atividades diárias, como um trabalho, o estudo, quem estuda ainda. Também podemos cumprir nossos compromissos e as nossas agendas do dia, para que chegar no fim do dia, a gente possa voltar para casa e descansar para um novo dia que nos aguarda, e a gente faz isso diariamente nas nossas vidas, né? Foi assim hoje, com essa pedalada, nós iniciamos essa jornada lá na igreja, né? Fomos para lá, saímos, percorremos esse percurso até aqui, retornaremos ainda para lá e lá encerraremos mais essa etapa que a gente está fazendo aqui. Então assim, eu falei isso para exemplificar que a vida com Jesus, ou a vida cristã, também é semelhante. Existe um começo, um meio e um fim. E aí eu gosto muito de um autor, e ele é muito conhecido, que é o Luciano Subirá. Luciano Subirá, ele descreve muito bem essas etapas de início, meio e fim. Ele divide essas 3 etapas como porta, caminho e alvo, né? Em Mateus 7,13, a partir do 13, ele diz assim: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Aqui, nesse texto de Mateus, fica claro que existe porta, caminho e alvo. Ele inicia: entrem pela porta. E logo em seguida ele fala: amplo é o caminho que leva à perdição. Então existe um percurso, que também ele vai dizer que, no caso do caminho estreito também, que ele cita aqui, que leva à vida. Então todos os 3 pontos são bem detalhados nessa passagem de Mateus 7,13. Porta, caminho e alvo. A porta é a primeira experiência que passamos quando nos tornamos cristãos. É a conversão das nossas vidas. É a mudança de vida, a mudança de direção. É a primeira experiência como que cada um aqui que já confessou a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas experimentou durante esse processo. A porta é o primeiro ato, é o primeiro início, é o primeiro passo da jornada que nós temos como cristão. E quem é a porta? Em João 10 ele vai responder essa pergunta. Ele diz: então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vierem antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir, e eu vim para que tenham a vida e tenham plenamente. Aqui a gente consegue entender que a porta é Jesus Cristo. Jesus é a porta, ele é o nosso primeiro passo, é onde nos encontramos com ele. Quando nos encontramos com ele, nós passamos pela experiência da porta, aquele primeiro amor, a conversão das nossas vidas, a mudança de direção, de rota. E é através de Jesus que a gente encontra essa porta e onde a gente entra por ela. Até o texto aqui ele fala sobre a questão do ladrão, né? A gente às vezes associa o ladrão à questão do diabo. Só que não é que o diabo não seja tudo isso, mas aqui ele não fala especificamente do diabo. Ele vai falar que o ladrão que vem para roubar, matar e destruir são os falsos pastores ou os falsos profetas, como são chamados, né, que a gente conhece nessa geração. Mas isso é outro assunto, mas só para contextualizar. É quando somos alcançados por Jesus, passamos pela porta e agora temos a experiência do novo nascimento. Vocês lembram que Jesus diz a Nicodemos? Lembra da interação quando Jesus está conversando com Nicodemos?
Nicodemos pergunta o que é necessário para entrar no reino dos céus, né? Jesus diz que é necessário que você nasça de novo, existe um novo nascimento. Aí Nicodemos faz aquela pergunta, né? Mas como é que eu vou voltar para o ventre da minha mãe e tal, e viver essa experiência? Como é isso? Como é que funciona isso? Só que Jesus dá a resposta lá em João 3,5. Ele responde: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Então, assim, fica claro que existe uma entrada para o reino de Deus e Jesus é a porta. O reino de Deus existe uma entrada, existe uma passagem para entrar nesse reino. E Jesus Cristo é a porta dessa passagem. A outra etapa, e aqui eu vou pular para a última experiência, que como lembra que eu falei, que é caminho, porta, caminho e alvo. Eu vou pular para o alvo, logo, para poder a gente contextualizar, porque eu quero detalhar mais um pouco sobre o caminho. É o alvo, a terceira etapa, né? Seria o alvo. Filipenses 3,13 diz: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenho alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio, o chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Existe um alvo a ser alcançado. E aqui em Filipenses a gente vê essa declaração de Paulo, em que ele prossegue para um alvo a ser conquistado. Em 1 de Pedro vai dizer, 1 de Pedro 1 diz: pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. O alvo é a experiência final, é a última etapa da nossa jornada, né? É a consumação de tudo. Aqui, como a gente está nessa pedalada, a gente pode associar. O retorno será para o alvo que nós iremos buscar, que é estar de volta na igreja, né? Lá onde a gente saiu, do ponto de partida. Então, a nossa caminhada cristã também, ela tem um alvo, e esse alvo é a experiência final, é a consumação de tudo. É tudo quando a gente olhar para trás e ver, é a consumação das nossas vidas no final de toda a jornada. É quando no ressoar da última trombeta seremos arrebatados aos céus e passaremos pelo tribunal de Cristo. E alguns ouvirão ele dizer: vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino de vós, o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E outros ouvirão: malditos, apartem-se de mim, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Aí eu faço uma pergunta: qual dessas vozes, qual dessas palavras eu e você iremos ouvir? Benditos ou malditos? Eu quero ouvir bendito, irmão. Não sei você, mas maldito eu tô correndo fora. Então, assim, é para a gente refletir. Essas duas experiências, a primeira da porta e a última do alvo, são experiências instantâneas que ocorrem em nossas vidas. A primeira na conversão e a outra na consumação. Então, elas são experiências que acontecem de forma instantânea. Quando você reconhece a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas e você faz aquele ato público de fé, de confessar a Cristo mediante ou levantar das mãos, ou aquele apelo que o pastor faz e que as pessoas vão até a frente, e posteriormente no batismo nas águas, são a declaração de fé, a declaração pública que você agora possui um dono. A declaração que Jesus é o dono, é o Senhor das suas vidas a partir daquele ponto. Né? É a primeira experiência. E o alvo, como eu já falei, é a consumação de tudo isso que irá ser realizado na grande vinda do Senhor Jesus na sua glória. É onde a gente experimentaremos a glorificação do nosso corpo. Quando sairemos dessa carne, é quando deixaremos essa terra e iremos habitar no reino dos céus. Em nome de Jesus. Luciano Subirá, ele vai explicar que antes disso, né? Deixa eu só lembrar que agora a gente vai falar sobre o caminho, certo? Entre o alvo, entre a porta e o alvo, existe o caminho. E foi bem representado nessa pedalada. Esse percurso é justamente isso, o caminho das nossas vidas como cristãos aqui nessa terra. Luciano Subirá explica que havia uma nomenclatura anteriormente usada na igreja primitiva, que os primeiros cristãos que eram seguidores de Jesus eram denominados. E esse termo que era utilizado era o caminho. Eram conhecidos como seguidores do caminho.
termo cristão naquela época era conhecido por o caminho, né? Ele vai falar e ele vai citar alguns textos que falam sobre essa questão, que é Isaías. Isaías é o profeta que vai iniciar falando sobre essa experiência aí do caminho, que ele diz lá em Isaías 35, e ali haverá uma grande estrada, um caminho que será o caminho de santidade. Os impuros não passarão por ele, servirá apenas aos que são do caminho, os insensatos não o tomarão. Mateus 3,3 diz: esse é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Atos 9 diz: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Mas alguns deles endureceram e se recusaram a crer e começaram a falar mal do caminho diante da multidão, que é outra passagem que é também citada lá em Atos 19, que fala sobre o termo do caminho. E tem mais um que é em Atos 24, que diz: confesso-te, porém, que adoro o Deus dos nossos antepassados como seguidor do caminho, a que chamam seita. Então, um dia cristão foi seita já, né? Tirado pelos fariseus da época, né? Como eles não aceitavam e não entendiam que quem seguia a Cristo era realmente verdadeiros seguidores, né? Seguiam a verdade, eles denominavam os seguidores de Cristo de seita. Mas a gente bem sabe que isso não é verdade. Mas ainda que a ideia é que não é apenas o nome em si, certo? O termo, o caminho, mas também um caminho a ser seguido, uma ideia de movimento contínuo e ação. Efésios 4:1 diz: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Então, o termo aqui, vivam. Existe uma progressão, existe uma continuidade daquilo a que a gente é convidado a partir do momento que passamos a porta. A porta não é ponto de estagnação, a porta, ela existe uma continuidade a partir dali. Então, existe uma progressão. A porta, não podemos ficar estagnados. Não podemos ficar parados, achando que está tudo bem. E ali já aconteceu tudo que havia de acontecer. Depois da porta, existe um caminho a ser vivido. Então, assim, o nosso desafio é esse: não se deixar parar, estagnar na porta. A porta é apenas a primeira experiência. Jesus, ele nos resgata não para ficarmos parados, mas para que tenhamos movimento na nossa vida, progressão. Que a gente possa fazer, servi-lo, amar, cuidar, experimentar aquilo que o Senhor quer que vivamos aqui nessa terra enquanto estamos aqui. Não podemos estagnar na primeira experiência. A primeira experiência é ótima, é excelente. Muitos de nós se alegramos tanto naquela primeira experiência de conversão. Mas parece que a conversão pronto, aquilo ali já é suficiente. E não, Jesus nos ensina que precisamos progredir, precisamos continuar e não ficar estagnado no mesmo ponto. A gente às vezes fica na inércia, na expectativa de algo acontecer, sendo que você é chamado para ser protagonista, você é chamado a fazer as coisas e não ficar esperando, estagnado e parado naquilo que você um dia recebeu. Em 1 João 2,6 diz: aquele que afirma que permanece nele deve andar, caminho, como ele andou. Em Romanos 8,23, Paulo escreve: e não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos e a redenção do nosso corpo. Paulo fala sobre o alvo, novamente aqui, da redenção do nosso corpo. Mas o mesmo Paulo que fala do alvo, ele já falou também, lá em Filipenses, como a gente viu, que ainda não alcançou esse alvo, mas que está no caminho buscando e progredindo, como já lemos, né? Esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para os que estão adiante, prossigo para o alvo. É isso, a gente precisa avançar, gente. A gente meio que, como cristão, tem uma mania muito, assim, não boa, né? Vamos assim dizer,
de esperar as coisas acontecer, sabe? A gente fica esperando algo acontecer. É como a gente, quem aqui foi antes, pré-pandemia, pós-pandemia, a gente viu a questão do que eram profetizados sobre a nação do Brasil, sobre avivamentos, sobre movimentos que iriam acontecer nessa nação, e que eu já vi pessoas dizendo que não irá acontecer. Então, assim, aí eu fico a pergunta, será que é porque a profecia não era profecia? Ou será que nós não estamos nos posicionando? Nós não temos atitudes de cristãos. A gente fica esperando algo, a gente fica esperando o outro, mas a gente acaba não fazendo aquilo que nos cabe também. Né? O avivamento, ele não é apenas um movimento universal. Ele começa e inicia-se em pequenos locais, que vai gerar aquela comoção e vai gerar um avivamento e se espalhar por todas as nações. Mas se a gente não iniciar, se a gente não começar, não der o primeiro passo, a gente vai viver sempre na expectativa de algo que poderia acontecer. Então, o nosso desafio é esse. Se desafie a fazer isso, a avançar, a não estagnar no mesmo caminho, a não parar. Se desafie a fazer algo, né? Até eu acho que foi Dominic que falou no Entre Jovens, né? De você interagir, como chegar no culto e interagir com as pessoas, que é uma forma simples de você também já iniciar alguma coisa e não ficar esperando o outro, mas que você faça, tenha atitudes, ações para fazer as coisas que um dia você recebeu do Senhor. Porque todos nós aqui, quem aqui se sente amado por Deus? Todos nós se sentimos amados por Deus. E por que a gente não compartilha desse amor? Por que a gente retém amor? Amor não é para ser retido, é para ser compartilhado. Principalmente o amor de Cristo. Então, se você se sente amado, faça isso, ame outras vidas, independentemente de quem seja, classe social, gênero, raça, qualquer coisa. Você é convidado a amar, é convidado a cuidar dessas vidas. Quem faz o papel de conversão não é você, é o Espírito Santo. Seu papel é amar, é cuidar, conversar, é próximo. Esse é o nosso papel. E escrevendo o que seria provavelmente, segundo alguns historiadores, as últimas palavras ao seu filho na fé, Timóteo, diz: eu já estou sendo derramado como oferta de libação. Está próximo o tempo da minha partida. Aí ele fala a célebre frase: combati o bom combate, terminei a corrida ou carreira e guardei a fé. Existe uma carreira que eu e você precisamos completar a fim de chegar ao alvo. A gente está numa jornada. E há uma maneira de seguir essa carreira. Não é de qualquer forma. Em Hebreus 12:1 diz: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livrando-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Convido cada um de vocês, e aí eu me incluo, a deixar de lado todo o embaraço, deixar de lado todo o pecado. Porque assim, quem está focado no alvo, se eu e você estamos focados no alvo, não podemos nos prender ao longo do caminho com essas coisas, sabe? Às vezes a gente parece que está arrastando um peso enorme, um fardo enorme de coisas que Jesus já disse: ei, deixa para trás. Isso aí não te leva mais para frente, isso aí você esqueceu, isso aqui não serve mais para você. Então eu convido a você a deixar todo o embaraço para trás. Deixe para trás todo o fardo, todo o peso, tudo aquilo que você carrega que te impede de prosseguir e chegar ao alvo. Jesus disse que durante a jornada, eu e você passaríamos por lutas e aflições. Muitas das vezes não será fácil. Você vai querer olhar para trás e desistir de tudo. Muitas das vezes você se sentirá sozinho no caminho, sem ninguém por perto. Mas eu tenho uma boa notícia para dar para vocês. Sabe o que é que Jesus disse? Que estaria sempre com você até a consumação dos séculos. E sabe o que mais ele diz? Que ele nos deixou um grande e melhor amigo, o seu Santo Espírito, que cuida de nós no caminho. Você jamais estará sozinho. Eu acho que isso aqui fala muito sobre paternidade. É quando você tem a certeza
de que mesmo, às vezes, hoje a gente, glória a Deus, está aqui com muitas pessoas e a gente está conversando e tal, batendo aquele papo, mas vai ter momentos em que você vai se sentir só. Eu falo pela minha vida, muitas das vezes eu me sentia só na minha caminhada como cristão, estou falando, tá? Em que eu olhava para os lados e não via ninguém, não via suporte, não via apoio. Às vezes você está assim, você é essa pessoa, ou dentro da sua família, ou dentro da própria igreja, você se sente essa pessoa. Mas o que eu te convido é olhar além disso, é olhar para quem é aquele que disse e prometeu que estaria com você todos os dias, o que jamais te abandona, o que jamais desampara, o que jamais te deixa, o que jamais vai te decepcionar, que é Jesus Cristo. Ele está sempre conosco, Ele está sempre com a nossa, cuidando de nós. Ele está sozinho, nunca. Como até Paulo vai dizer, a sua graça o Paulo vai, Jesus diz, Deus fala, ou Jesus diz para Paulo, né, que a minha graça te basta. A minha graça te basta. É quando a gente tem a certeza que Jesus nas nossas vidas é suficiente. Em 2 Coríntios 4,17, Paulo vai dizer, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Então, estamos em uma jornada, progredindo dia a dia, de glória em glória, na busca pelo alvo. Eu carrego uma frase para a minha vida, que às vezes quando a gente se vê pensando nas coisas que acontecem no nosso dia a dia, principalmente nos momentos mais complicados, nos dias difíceis, e quando você é questionado sobre algumas questões da sua vida, você fica meio que refletindo sobre isso. E às vezes a gente está em ambientes em que a gente vê tanto conflito, tanta discussão, como a gente está aí chegando aí nesses períodos aí de política e tal, a gente vê tanto isso no meio, até entre amigos, entre família, e acaba que a gente se entristece com algumas situações. Mas eu gosto dessa frase porque ela me faz perceber que eu tô indo para um lugar, e esse lugar não é aqui. E a frase é assim: sou apenas um peregrino nessa terra em busca de voltar para casa. Sou apenas um peregrino nessa terra em busca de voltar para casa. Quando eu entendo que não sou desse mundo, que apenas estou aqui por um curto período de tempo, não há nada que venha me fazer desistir, nada que possa me prender aqui, porque no fim de tudo vai valer a pena. E nós ouviremos: vinde benditos do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. É isso, pessoal. Essa é a mensagem que eu queria trazer sobre essas 3 etapas da nossa jornada cristã que existe. Porta, caminho e alvo. A gente entender que a porta e o alvo são experiências instantâneas, mas a gente precisa discernir que existe um caminho, existe uma progressão. Luciano Subirá vai falar muito mais sobre a questão do caminho. Ele vai falar sobre santidade, sobre purificação ao longo do caminho. Mas o que eu queria só convidar você hoje é a não ficar parado, a não estagnar, a não parar por conta das circunstâncias, mas que você possa prosseguir a sua jornada. Lembre-se, você é um peregrino nessa terra, em busca de voltar para sua casa. Sua casa é o reino dos céus. Sua casa é as mansões celestiais no reino dos céus. E um dia a gente vai ouvir do Senhor: vinde benditos de meu Pai, e entrar no reino dos céus. E essa é a mensagem de hoje. Que o Senhor abençoe a vida de vocês. A gente vai ficar de pé, a gente fazer uma oração. Podemos te sentir, Senhor, nesse lugar, Pai, através da tua criação, Senhor, através das obras das tuas mãos, Senhor. Muito obrigado por termos trazido hoje nesse lugar, Senhor, para ouvir a tua voz, através de cada detalhe, através da palavra, através, Pai, da comunhão, da vida de cada um, Senhor.
Graças a teu amor, Pai, se expressa em cada detalhe, Pai, que foi falado aqui, Pai, que foi citado, que foi visto, Senhor. Nós possamos estar com os nossos olhos espirituais abertos para ver, Pai, o teu agir, o teu amor em cada detalhe. Ó Pai, a tua bondade tem sido tão grande sobre nós. Obrigado, Senhor. Temos tanto para agradecer. Graças te damos, Não é pouco que o Senhor tem feito por Verdade, nós. Senhor. Pai, iniciando, Pai, pelo teu sacrifício, Pai, na cruz, para Aleluia. nos salvar. Somos Glória gratos, Deus, que o Senhor possa providenciar mais tempos desse, sim, Pai, Senhor, de faz isso. comunhão entre nós, entre Possamos a estar igreja, unidos, Senhor. nos fortalecendo uns aos outros, Deus, nessa caminhada, Nos ajuda, Pai, que não é Senhor. fácil, Verdade, Pai, Senhor. mas que com o foco, com o alvo certo, Deus, nós Aleluia. conseguiremos, Pai, vencer, de mãos dadas, Pai, cada um ajudando um ao Verdade, outro. Senhor. Muito obrigado, Deus, porque sentimos a tua presença nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Alguém puxa um louvor aí. As levitas, tá cheio de levita aí. Puxa um louvor aí, levita. Não faço que todo cunhado. Só um, é só um, pode ir. Vai lá. Um de cada vez, né? Olha. Prazer.